Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje, certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conjunto dos números irracionais. Pessoal, para vocês entenderem bem o que é conjunto dos números irracionais, é o conjunto formado por todo número que apresenta uma dízima não periódica, certo? Então vocês têm aqui, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, como aqui, ó, 1,4378, eu botei as reticências aqui, ó, 3 pontos. Esse número é um número irracional, ele é um número decimal, não exato, e essa sequência dele aqui, ó, não é periódica, porque ele não segue uma sequência lógica, ela é aleatória. Isso implica dizer que esse número aqui vai ter vários outros números aqui infinitos, sem sequência nenhuma. Logo, ele é considerado um número irracional. Coloquei aqui outro número, ó, 2,50734, coloquei reticências. Todo número que não for exato, ele for um decimal não exato e não periódico, como eu acabei de dizer a vocês, não periódico é o quê? Que não tem uma repetição lógica, ele é chamado de número irracional. Eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Raiz quadrada não exata. Se a raiz quadrada não for um número exato, então, no caso, ela passa a ser considerado um número irracional. Porque se você calcular a raiz quadrada de 10, você vai ter aí 3,1622776 e assim sucessivamente. Se eu botasse essa raiz aqui, a gente ia ter 3,1622776 e aqui, ó, infinitamente. Então, a gente já sabe que não é um decimal exato. Coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 7. Se a gente fosse calcular a raiz quadrada de 7, ela vai dar aqui, ó, puxando aqui para baixo, ó, 2,645751,3 e aí vai ter a reticência porque ela vai ser infinita. Então, aqui são exemplos de números irracionais. Entre os números irracionais, eu já deixei esse aqui, ó, bem no recantinho aqui, ó, vou até passar esse traço aqui. Esse é o número irracional mais importante, mais famoso, e que ele vai ser utilizado na vida de vocês para a gente calcular o perímetro de circunferência, em algum caso, área de circunferência, volume de cilindros. Então, é um número que vai fazer parte da vida de vocês por um bom tempo aí no estudo da matemática. Certo? Então, esse número aqui é o número π. Isso é uma letrinha grega que chamamos π. E ele mede aqui, ó, 3,14159256. Aqui tem 36 e vai sucessivamente, ele é infinito. Certo? Mas, para fins de cálculo, os professores sempre adotam π. Se não vier dizendo na questão π, você vai dizer que π ele é arredondado para os cálculos por 3,14. Quando eu for fazer cálculo, se na questão o professor não vier dizendo adote π igual a tanto, então você vai utilizar o π valendo 3,14, certo? Então, isso é o número irracional mais famoso e que a gente vai trabalhar com ele no nosso cotidiano. Para vocês entenderem os números irracionais, claro que vocês já viram aqui os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Para quem não viu, no meu canal aí tem vídeos aí no 8º ano que explica, e no 7º ano também, o conjunto numérico, os naturais, os inteiros e os racionais, certo? E agora a gente está conhecendo aqui hoje os irracionais. Aí eu coloquei eles à parte pelo seguinte, ó, porque a gente tem uma nomenclatura que diz o seguinte, ó, todo número natural também é um número inteiro. Porque dentro do conjunto dos números inteiros existem os números naturais. E todo número inteiro também é um número racional. Então observe que eu fiz os conjuntos aqui um dentro do outro, porque você sabe, ó, esse conjunto racional, ele engloba todos os números inteiros e todos os números naturais. Mas só que agora o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letrinha I, ele é um conjunto à parte. Ele não faz parte desse conjunto aqui. Então, um número, ele passa até agora o conhecimento para vocês. Ou ele é racional, ou ele é irracional.
final, certo? Então agora a gente já conhece aqui, já estamos trabalhando com 4 conjuntos. Estamos quase chegando no fim, né, na nomenclatura de conjuntos, porque agora vocês só vão conhecer, falta conhecer os reais, que vai ser uma próxima aula. Ou futuramente, quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão estudar agora também os números complexos. Então vai ser os últimos 2 conjuntos numéricos que vocês vão vivenciar na matemática no ensino médio, tá certo? Até o ensino médio. Então veja só, para se trabalhar com π, que é o número mais importante, a gente vai trabalhar aqui, eu vou ter para você, calculando o perímetro de um círculo. Então, o π, a gente utiliza muito ele no cálculo do perímetro de uma circunferência. E aí eu vou passar para vocês agora, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos onde a gente pode colocar essa situação do π. Então, pessoal, aqui, ó, exemplo que eu passei para vocês. Para a gente trabalhar o perímetro de uma circunferência ou de um círculo, nós temos 2 formas. Nós temos a fórmula quando nós trabalhamos com um diâmetro, e nós temos a fórmula quando nós vamos trabalhar com o raio. Para quem não se lembra, aqui na foto não ficou muito perfeito aqui, que eu fiz visualmente. O diâmetro, pessoal, é quando a gente cruza uma circunferência de uma ponta para outra, passando pelo centro, certo? Quando eu passo pelo centro da circunferência, eu traçar uma reta de um lado ao outro da circunferência, cortando ela bem exatamente no meio, isso aqui é o diâmetro dessa circunferência. E aí, se eu pedisse para vocês calcular o perímetro, o que é o perímetro de uma circunferência ou de uma figura? É o seu contorno. Para me calcular o perímetro ou a circunferência, a medida da circunferência desse círculo aqui, como eu tenho aqui o diâmetro, que está traçando de um lado ao outro, então eu vou usar essa primeira fórmula, que diz aqui, ó, circunferência, se você quiser, você pode mudar para perímetro, é igual a diâmetro vezes o π. E na aula anterior, não, desculpa, aqui anteriormente, aqui no início do vídeo, eu coloquei para vocês que π, para cálculo, veio dizendo na questão π, não, se não veio dizendo, então você vai dizer que π, automaticamente, você sabe que ele mede 3,14, certo? Então, como é que eu respondo essa questão aqui, ó? Fácil. Como eu estou com o diâmetro, ó, circunferência ou perímetro, se quiser, é igual a diâmetro vezes π. O que é que o aluno faz? Circunferência vai ser igual ao diâmetro. Quanto mede o diâmetro dessa circunferência aqui? 12 centímetros. Não coloca só o 12 centímetros, é a unidade de medida, não precisa utilizar. Vezes o π, que como não veio dizendo, eu vou adotar 3,14. Toda vez que não tiver o π, já sabe, π vai ser 3,14. E aí, quando você fizer 12 vezes 3,14, eu não vou fazer o cálculo aqui para não perder tempo, mas vai ser igual a 37,68. Como a unidade de medida está em centímetros, então fica centímetros, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o caso do cálculo do π para saber o perímetro de uma circunferência quando ele tiver o raio. Quando tiver o raio, então a fórmula já é outra. Vai ser circunferência, vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio. Por que 2, professor? Porque o raio, ele vale metade do diâmetro. Se você observar aqui na figura, ó, o raio é o quê? Do centro até a extremidade da circunferência. O diâmetro quer dizer o quê? Que é 2 vezes o valor do raio. Por isso que apareceu esse 2 aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, nesse caso aqui agora eu tenho outra situação. Então, perímetro ou circunferência vai ser igual a 2 vezes, quanto vale π? 3,14. Vezes o raio, nesse caso aqui é 8 metros, coloca aqui. Quando você fizer 2 vezes 3,14 vezes 8, porque 2 vezes 3,14 vai dar 6,28, vezes 8, vai dar um total de 50,24. Como a unidade está em metros, então, metros, certo? Agora, só para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Π, professor, por que π vale 3,14? O senhor disse aí e não explicou por quê. Eu deixei para explicar no final para não confundir a cabeça de vocês. Pessoal, se você pegar qualquer contorno de circunferência, qualquer contorno aqui, se eu pegar, pode ser de um copo, certo? De um garrafão desses de água,
Qualquer circunferência, até esses ring light que o pessoal usa para fazer filmagem, que eu estou usando aqui para iluminar o papel, todos eles têm uma circunferência de diferentes diâmetros e tamanhos. Se você dividir a circunferência pelo diâmetro de qualquer objeto e usar um aparelho de medições precisas ou quase precisas, você vai obter sempre 3,14159265, 36 e assim por diante. Quer dizer o quê? Você sempre vai achar um resultado próximo de 3,14. Por isso que qualquer circunferência, vou pegar aqui uma açucareira aqui, ó, tem aqui, vou botar aqui na frente do vídeo. Vou ter essa açucareira aqui, ele é redondo, certo? Se eu pegar e essa circunferência que contorna ele todinho aqui, se eu dividir pelo seu diâmetro, o resultado vai ser 3,14. Se eu pegar uma tampa de refrigerante, tá aqui, ó, uma tampa de refrigerante, dividir o valor da circunferência pelo diâmetro, também vai dar aproximadamente 3,14. Por isso que π vale aproximadamente 3,14 e a gente adota ele para cálculo. Até o pneu de um carro, dividiu ele pelo diâmetro dele, 3,14. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí, segue no canal aí para dar uma força. Um forte abraço a todos e fique atento aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos.